a atmosfera para a nossa realidade. Então, quando esse salmo está dizendo para eu e você louvarmos no firmamento, o que a Bíblia está dizendo é que eu e você precisamos fazer com que o nosso louvor manifeste o céu na terra. Porque se eu e você não somos um pedacinho do céu, se as pessoas não olharem para nós e enxergar em nós alguém que está caminhando para Nova Jerusalém, isso significa que a gente está vivendo a realidade de salvação de maneira errada. Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque eu e você, nós precisamos ser um pedacinho da glória de Deus. Tudo hoje em dia virou uma gíria. A palavra inferno virou uma gíria. Quantos concordam com isso? As pessoas chamam o lugar de inferno, chamam ônibus cheio de inferno. Ah, isso aqui é um inferno. Inferno virou sinônimo de coisa ruim. Mal sabemos nós que o inferno não tem nada a ver com isso aqui, porque tudo que a gente já experimentou de pior na Terra não é tão ruim quanto o inferno. Amém? Com o caos, a realidade ao nosso redor deve sempre se parecer com o céu. Porque enquanto tiver um louvor na minha e na sua boca, a nossa realidade precisa ser a do céu. Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque quando o louvor começa, algumas coisas elas precisam terminar, irmãos. Isso é uma realidade. Não tem como você entoar um louvor a Deus brigando com alguém. Imagina a cena, no meio de uma briga você começa a cantar Fernandinho, faz chover. Não tem como a gente misturar certas realidades. E bem verdade é que quando a gente canta, a paz começa a invadir o nosso interior. Quando a gente começa a louvar, quando a gente desliga da realidade terrena e começa a se ligar com o céu, irmãos, é uma experiência que parece que você sai daqui e viaja até lá. Quem já viveu isso? E não importa o contexto que você está, às vezes a situação à sua volta é horrível, mas quando você começa a elevar a sua mente ao Senhor, tudo que está dentro vai sendo mudado e o seu olho vai sendo mudado, porque ainda que a realidade de fora não mude, nós começamos a enxergar de maneira diferente. Porque estamos numa realidade de uma atmosfera de adoração. Então, quando a gente louva, a gente traz automaticamente o céu para a terra. E se o meu e o seu louvor não está fazendo isso, significa que é só música vazia. Ou música para emocionar. Porque quando o céu vem, o inferno tem que sair. A palavra de Deus diz que Saul fugiu dos caminhos do Senhor. Saul se desviou. E um espírito começou a atormentar a vida de Saul. E aí chamaram Davi. E Davi vinha e começava a tocar e o espírito se retirava de Saul. Ou seja, o louvor que Davi entoava afastava os demônios. Não tinha sai em nome de Jesus, não tinha vá batendo em retirada, tá amarrado, tá queimado, tá filmado, tá sei lá o quê. Não tinha isso, tinha louvor. Porque aonde o louvor entra, o inferno tem que sair. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se tem demônio, é porque existe ausência de louvor. Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque a presença de Deus impede algumas coisas de entrar. A presença de Deus repreende algumas coisas da nossa vida. E essa presença é a gente que precisa trazer. Tem gente que a necessidade dele é tanto de alguém o conduzi-lo para louvar a Deus, que tinha que ter um ministério de louvor no quarto da pessoa. Porque a pessoa só entoa louvor a Deus se tiver alguém cantando. Irmãos, o apóstolo falou sobre isso. Eu e o Wesley viemos da África agora, e nós fomos lá, nós visitamos algumas igrejas, que eu cheguei no local e senti vergonha da minha ignorância, porque eu cheguei e aí o pastor falou, aqui é a igreja, e eu falei, onde? Porque não tinha nada, era só uma árvore. E aí eu comecei a olhar lá no final do horizonte, as senhorinhas vindo cada um com sua cadeira de casa. E aí quando chegavam, limpavam a cadeira da poeira e era para o missionário sentar, porque eles sentavam no chão, porque queriam honrar a gente. E cantavam louvor por 1 hora, 2, sem nenhum instrumento. E eu só sabia chorar, porque eu falei, que miserável homem que sou, que me tornei, como diz o Arraes. Que sou condicionado ao louvor estar afinado, porque se eu estiver desafinado, me desconcentro. O som não está bom. Irmão, vamos lá, vamos querer pensar aqui. Imagina se Jesus fosse condicionar algumas coisas para salvar a gente na cruz. Não vou não, porque a cruz é um tanto quanto desconfortável. Não vou apanhar porque eu não estou afim. Irmãos, a gente é assim.
E aí o Senhor e aí a palavra de Deus através de Davi está dizendo: louvai-o no firmamento. A gente ainda não está lá no céu, e que pena por isso, porque bom seria se a gente estivesse lá. Mas enquanto estamos aqui, a realidade lá tem que ser manifesta através das nossas vidas aqui. Eu fico um pouco indignada porque eu moro numa cidade onde tem mais igrejas na América Latina. Alguns estados dizem que é mais igreja do mundo, que é São Gonçalo. Eu moro em São Gonçalo. São Gonçalo. E lá tem uma igreja em cada esquina. Só que também tem um assalto em cada esquina. A proporção não bate, porque se tem uma igreja em cada esquina, como que também tem um assalto em cada esquina? Quem está assaltando? Os irmãos? Eu fico tentando fazer essa conta e na minha cabeça não bate. E aí isso me faz pensar que a nossa presença como embaixadores da terra não está fazendo diferença. Estou tudo, mas não tinha nada para fiscal. A gente estava com remédio, com produto de higiene, com Bíblia. Era cada um com 3 malas enormes. E aí a gente foi para a fila, todo mundo orando, né? E aí quando chegou a minha vez, eles tiram uma foto, pegam as 2 digitais e aí pensam se eles estão com vontade de deixar você entrar no país. E se tiver, carimba seu passaporte e manda você passar. E aí todo mundo com medo. Quando chegou na minha vez, eu parei assim na frente da câmera, aí a moçambicana falou para mim assim: não precisa de foto, não precisa digital, não precisa nada disso. Carimbou meu passaporte, me deu e falou: bem-vinda de volta a casa. Eu falei: muito obrigada. Com licença. Porque eu pareço moçambicana. O Wesley, se fica lá mais uma semana, vem vereador. Que tava assim. Nós entramos de boa, porque nós éramos parecidos. Mas aí, quando chegou na vez de uma amiga nossa, bem branquinha, loirinha, irmão, já não tinha mais pergunta para fazer para ela. Ela ficou lá, ó, muito tempo, porque não era parecida. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos nos parecendo muito com o mundo, porque a gente não está fazendo diferença nele. Eu entrei em Moçambique de livre acesso porque eu parecia de lá. E nós estamos nos estabelecendo nos lugares com muito livre acesso. O crente sempre incomodou. Por que a gente não incomoda mais? E hoje em dia está tão banalizado que esses dias, antes da viagem, eu tinha que comprar meia, né? Aí eu fui naquela loja SBX. Entrei e estava tocando carpinteiro. Eu fiquei indignada, porque eu falei: gente, carpinteiro aqui? E as pessoas comprando, vendendo, sem que aquilo fizesse diferença. O nosso louvor não tem impactado mais, está virando só mais uma música. Alguém já percebeu isso? E aí eu fico pensando, aonde que está a lacuna disso? Porque o louvor de Davi, por exemplo, expulsou o demônio. O louvor de Paulo e Silas fez a prisão cair. O que o nosso louvor está fazendo? Arrancando 2, 3 lágrimas de uma pessoa que tem remorso e não arrependimento? Porque a gente está vivendo um tempo de remorso, irmão. A gente vem para a igreja, chora, rola, rasga as vestes, canta santo e volta para casa do mesmo jeito. O nosso louvor precisa causar mudança, senão é só música. E música, o mundo até faz melhor. Toca melhor. E aí, continuando olhando para esse texto, o versículo 2 diz assim: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Eu acho esse versículo muito maravilhoso, mas também ele é muito conflitante. É difícil olhar para esse versículo. Porque ele me dá 2 motivos para louvar o Senhor. Ele diz: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ou seja, louvai-o pelo que ele fez de magnífico, de grande, e louvai-o pelo que ele é. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida e entendi como funciona o sofrimento. O sofrimento é consequência de uma coisa ruim que acontece na minha e na sua vida. Se acontecer uma coisa ruim na minha e na sua vida, a gente vai sofrer. Mas o contrário do sofrimento é o quê? Alegria. Então, pensando nisso, construindo esse raciocínio, a alegria deveria de ser o quê? Consequência de uma coisa boa. E bem verdade é que a alegria é consequência de uma coisa boa. A gente compra uma roupinha, a gente fica alegre. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém ou não amém? A gente faz uma unha, a gente fica alegre. A gente escuta a buzina do moço da pizza, a gente fica o quê? Alegre. Mas, biblicamente falando, alegria não tem nada a ver com uma coisa boa que acontece.
Alegria é fruto do Espírito. Então eu não preciso esperar o meu espírito estar alegre, o meu estado emocional estar alegre, para que eu me sinta alegre. Eu só preciso ter o Espírito. E a mesma coisa acontece com o louvor. A gente espera alguma coisa acontecer para prestar louvor. O nosso louvor hoje em dia está condicionado a uma reação. O Senhor atende a minha oração, o Senhor fala comigo, o Senhor faz algo por mim e eu louvo. Tanto que a gente adora fazer culto de ação de graça, né? Culto de ação de graça porque fulano terminou a faculdade. Aí vem todo um culto de ação de graça. Culto de ação de graça porque o outro estava solteiro há 150 anos, arrumou alguém. Aí faz o culto de ação de graça porque o solteiro lá que arrumou alguém. Culto de ação de graça. A gente faz culto de ação de graça. Mas louvor não tem a ver com consequências de coisas que aconteceram comigo. Sabe por quê? Porque se eu condicionar o meu... Quem tem essa sensação? Se eu fosse Deus, eu não me escolheria, não. Eu falava, não, você não deu. Quem pensa assim? Essa que é a verdade, irmão. Se a gente for realista de quem nós somos verdadeiramente, nós não escolheríamos a nós mesmos. Então o nosso louvor deveria começar daí. Porque Ele me escolheu e te escolheu, me salvou e te salvou. E aí quando eu cheguei lá, e desculpe fazer essa comparação, mas foi algo que ressignificou muito para mim, eles falam o tempo todo, Calimambo, Chiquembo, Chamatimba. E a gente chegava nas aldeias e era meia hora só desse hit. Calimambo, Chiquembo, Chamatimba. E a gente dançava, até cheguei que emagreceu lá. Não emagreceu muito não. Mas dançamos até... E eu queria saber o que era Calimambo, Chiquembo, Chamatimba. Obrigado, Deus poderoso. A canção era só essa. E aí o primeiro culto que nós fomos lá, nós chegamos de viagem muito tarde, mas a igreja estava reunida nos esperando, então a gente deixou as coisas no lugar onde a gente ia ficar. A gente estava muito cansado, porque são quase 12 horas de viagem. E a gente tinha vindo, a gente pegou o voo em São Paulo, então a gente teve que viajar daqui para São Paulo, de carro, porque a gente levou muita doação, e aí chegar lá, pegar um voo de 9 horas, para depois pegar outro voo de 2 horas, chegamos lá arrebentados, mas a igreja estava nos esperando, nós fomos. E aí quando eu cheguei lá, a primeira igreja, a igreja não tinha telhado, o chão era de barro, as crianças estavam sentadas numa lona, e só tinha 3 lâmpadas, em volta era tudo escuro. E aí eu já desci porque a gente tem um imaginário, né? Eu pelo menos tinha esse imaginário, né? Que ia chegar na África e encontrar um leão na padaria, uma girafa, né, no sinal. Eu tava morrendo de medo de animal. Aí eu desci da van, tomei um susto porque alguém pegou na minha mão e falei, o que é isso? Ela, não, nós viemos receber vocês. E quando a gente chegou na igreja, que não tinha som, não tinha teto, não tinha chão, eles cantavam sem parar Calimambo. Obrigado, obrigado, obrigado. E aquilo me deu um parafuso, porque está agradecendo pelo quê? E em todos os lugares onde nós íamos, era essa mesma canção, obrigado, em lugares onde a comida só tinha porque a gente chegou levando. Nós conhecemos um senhor que tinha 3 dias que não bebia água. E cantando Calimambo. A gente espera alguma coisa para agradecer. E o que Deus já fez, e o que nós já temos, não é o suficiente? Não condicione o seu louvor, o seu estado emocional, irmão. A gente está vivendo um mundo tão louco que as pessoas estão tão desequilibradas emocionalmente que hoje em dia a pessoa acorda crente, na hora do almoço ela se desviou, de tarde ela voltou para Jesus e de noite ela não quer nada com Deus. Quem já viu gente assim? Que é uma instabilidade emocional por diversas situações. É a doença do século, a depressão, a ansiedade, são as dificuldades que nós temos.